Eu até fiz uma listinha aqui, porque no outro vídeo eu fiquei, tipo assim, em todos os lugares, sabe? Falando um monte de coisa, de trás pra frente, de frente pra trás, do meio pro... Entendeu? Tudo falta de ordem. Então vamos lá, eu acho que assim vai até ficar melhor bate-papo e tal, porque eu não tô, né, não tô maquiando e não tô tendo que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos lá. É bom eu falar isso daqui primeiro, antes da gente começar qualquer coisa, que o jeito que eu vou falar de como eu entrei na faculdade aqui, eu estou falando do meu estado migratório. Eu sou legal aqui, eu sou residente legal aqui, eu tenho o famoso green card, e para as pessoas, eu tenho o mesmo direito que uma pessoa, que um cidadão americano tem perante a escola, perante a faculdade. E uma pessoa, um imigrante que é ilegal aqui, eu não tenho conhecimento, então eu não vou estar passando informações para vocês desse tipo de situação. Eu vou procurar alguém que tenha tido essa experiência, ou que, sabe, conheça alguém que tenha tido essa experiência, que eu possa dar mais informações para vocês, que eu não quero ficar falando abobrinha, tá bom? Então vamos lá, meu estado migratório, eu tenho green card, eu sou residente, então estou falando como uma pessoa... Como eu já falei, uma pessoa residente aqui com uma pessoa cidadã também, que tá tudo no mesmo quadro. Antes de tudo, eu tive que traduzir o meu diploma, tá? Eu peguei meu diploma do ensino médio, encontrei uma pessoa aqui que fazia esse tipo de trabalho e paguei $100 para poder traduzir meu diploma. Logo depois, quem já me segue aqui no YouTube... viu que eu fiz um vídeo falando que eu cheguei aqui sem falar inglês nenhum. O moço tá cortando a grama até agora. Eu cheguei aqui sem falar inglês nenhum. Com certeza, sabe? Desse jeito mesmo, igual eu falei no outro vídeo. Eu fiz uma prova que chama de STEP, que hoje em dia não existe mais. Essa prova ela era somente qualificada para a faculdade que eu entrei no estado da Geórgia, que chama Georgia State University. Na época, eu estava me inscrevendo para o Georgia Peterman College. Aí o Georgia State University comprou o Peterman College, que é um community college, que eu vou falar daqui a pouco, qual que é a diferença. A prova que eu fiz chamava de STEP, que era uma prova de escuta, leitura e escrita. Então eu tinha que ter 40 pontos para poder passar e conseguir fazer a prova da faculdade. Fiz a prova 3 vezes para conseguir essa pontuação, porque pelo esse motivo que eu não sabia inglês. E eu lembro até hoje que durante a prova eu comecei a ouvir a palavra if, e a mulher falava assim, if you need a pencil, if you need a pen. E eu sabia o que era pen, o que era pencil, porque essas coisas a gente aprende no primário no Brasil, né? E eu sabia o que era, eu escutava essa palavrinha if, eu falei, gente, eu acho que if significa se. E aí eu peguei e, gente, vocês vão ficar com esse barulhinho, porque esse moço está cortando essa grama tem a manhã inteira. E eu falei assim, acho que if significa se. E eu lembro que nessa prova eu escrevi só if. Nossa, mas eu acho que eu nunca escrevi tanto se na minha vida. E aí foi na terceira vez que eu consegui a pontuação de 40 pontos. Hoje em dia, a prova que eles exigem para estrangeiros, para provar que você fala inglês, independente se você... essa prova é o seguinte, para quem não fez high school nos Estados Unidos, entendeu? Então, mesmo se você é cidadão americano e você fez em um outro lugar o seu high school, eles vão te pedir isso só para ter uma prova do seu inglês. Então, é esse o caso dessa prova. Hoje em dia, essa prova que vale para todas as universidades, inclusive para essa que eu fui, chama TOEFL. Eu vou escrever o nome aqui e vocês pesquisam no Google para quem quiser fazer. A taxa da prova é um pouco mais alta do que eu fazia. A que eu fazia era $90, essa parece que tá 220, que eu tava ajudando uma amiga minha. Enfim, o que eu me lembro, né? Então vocês pesquisem no Google, vou deixar o nomezinho dela aqui. Depois eu tive que fazer uma prova na faculdade, tá? Peguei a pontuação, passei e tal, aí eles mandam, tipo assim, na hora que você tá fazendo a inscrição dessa prova, a gente escreve lá pra qual faculdade você quer que manda essa pontuação. Aí eu escrevi lá que eu queria, eles mandaram pra minha casa, também mandaram pra eles. E aí eu tinha que fazer
se eu não me engano, se eu tiver errado, alguém me corrige. Accomplice Test. Que era de novo? Era inglês, era tudo isso. Mas pra que era? Pra eles saberem em quais matérias eu iria pegar. Você é obrigado a passar em matemática. E se você não passar em matemática, você tem que fazer um support math, que é suporte de matemática. Que você não está apto a pegar, porque... Ah, tá, vamos lá. Aqui as salas são classificadas por créditos. A maioria das salas, elas são 3 créditos, a maioria. Essas salas mais difíceis, por exemplo, cálculos, física, essas coisas mais, sabe, mais foda, vale 4 créditos. Então você precisa de 60 créditos para poder pegar, para fazer esses 2 primeiros anos, que foi o que eu fiz. Então, para quem não passa na prova de matemática, você tem que fazer uma parte, um suporte de matemática para que você esteja apto a fazer a classe de matemática e fazer os seus créditos que eles requerem para aquele curso. E cada curso, entendeu? Cada curso tem uma quantidade, tem um certo tipo de matérias que você tem que pegar. Então, eu não vou dar exemplo das minhas matérias, porque eu estava guiando o meu curso para uma coisa completamente diferente, que agora eu vou falar sobre isso. Quando eu fiz essa prova, o Accomplice Test, eles classificaram quais seriam as matérias que eu ia fazer. Eu tive que fazer uma coisa que chamava ESL, ESOL, que eles chamam aqui, vou escrever aqui, English as a Second Language, inglês como uma segunda língua. Então eu tive que fazer essa prova, ou essas matérias. Então eu entrei numa matéria de escrita, de leitura e de escuta. E não sei como, gente, eles têm 3 níveis de inglês, eu entrei no 2º nível. Como? Não faço ideia. Foi Deus mesmo. E ao mesmo tempo eu não tinha conhecimento dessas coisas de créditos. Eles me motivaram, eles me guiaram para que eu fizesse mais outras 3 matérias, no total de 6 matérias. E naquela época eu estava pegando 18 créditos. Eu fui pegar matemática com os americanos, eu não sabia nem como é que falava o pi, sabe o número pi? Eu não sabia como é que falava pi em inglês, pi, eu sei que é ridículo, que é muito parecido, mas eu não sabia. E eu peguei First Semester Experience e uma outra matemática lá. Eu não precisei fazer essa parte de matemática, tá? Eu gosto. Enfim, não gostava no ensino médio, pra quem se lembra disso, mas depois eu aprendi a gostar porque matemática é uma coisa universal e é a mesma coisa no mundo inteiro. Enfim, e eu lembro que essa professora minha de matemática, ela era daquelas professoras que ela falava assim, fulano de tal, fala a equação pra falar aqui. E sempre que ela me pedia, eu parecia uma boba, né? Eu falava, eu não dava conta de falar. E o menino que sentava na minha frente, ele era hispano, então ele, tipo assim, ele me explicava em espanhol o que estava acontecendo, porque eu tava aprendendo ainda. E aí um belo dia, eu fui no escritório dela e eu falei assim, eu queria muito conversar com a senhora, com o inglês que eu tinha. Eu falei, como você pode perceber, eu não falo inglês direito e eu nunca respondo o que você me pede pra eu colocar no quadro, porque eu não sei falar. E aí ela, nossa, não, tá tudo bem. Eu lembro até que tinha uma menina lá, uma nerd lá nessa sala, ela falou, você não sabe falar inglês, e mesmo assim, tipo assim, você tá passando nessa sala e tudo. E eu falei, né, eu expliquei pra ela com o inglês que eu tinha, e no outro dia que teve aula, eu cheguei lá e todo mundo olhou pra minha cara, tipo assim, meu Deus, você não fala inglês e você tá aqui, como que você faz isso? É difícil pra gente que é americano e tal. E aí tá, né. E aí eu fiz durante... Tá, uma coisa. Aqui, o ano é dividido por estação. A gente tem a estação da primavera e do outono. A estação da primavera, ela começa de janeiro a início de maio. E do outono, no final de agosto a início de dezembro. São no total de 15 semanas cada estação. E tem a estação do verão também. Então é assim que o processo seletivo aqui é separado nas faculdades.
Tem o verão também, que você vê aí todo mundo indo pra casa, feliz e tal, nos filmes, passando 2 meses com a família, verão, não sei o que. É por causa disso. Mas tem uma diferença. O verão, ele é um pouco menor. Ao invés de ser 15 semanas do período letivo, o verão é somente 7 semanas. Então, são matérias acumuladas. Normalmente, as matérias têm um total de 1h15 de aula. E no verão, essas mesmas matérias, por ser matéria acumulada, são 2h30 de aula. Então, é tudo aí dobrado e é muito difícil, por isso que as pessoas pegam matéria a menos pra não ficar muito acumulado, ficar aquela coisa, né, muito... A maioria das pessoas trabalham, tem tudo isso. Como que funciona lá dentro? Você escolhe seus créditos. Eu não sei como, eu nunca fiz faculdade no Brasil, então eu não sei. Me desculpe se eu estiver falando alguma coisa que eu não sei. Mas eu acredito, que eu me lembro do meu irmão, é que eles te dão a grade curricular e eles te dão mais ou menos quais matérias você tem que fazer aquele semestre. Aqui não, aqui eles te dão, você vai online e vê o que você precisa para finalizar, para completar o seu curso. Normalmente é 60 créditos pro Associate Degree. Deixa eu pesquisar o que é Associate Degree. 60 créditos pro Associate Degree, que são os 2 primeiros anos. Então, o que é o Associate Degree? Foi o que eu me formei agora. O Associate Degree, graduações tecnológicas de 2 anos de duração, famosas entre estudantes internacionais nos Estados Unidos. Um diploma equivalente aos 2 primeiros anos dos 4 de um curso comum de graduação. Chega a ser quase equivalente a um curso preparatório. Foundation Education. É a base hierarquia dos cursos acadêmicos oferecidos nos Estados Unidos e também na Austrália. São os Community Colleges, ou faculdades comunitárias, que costumam oferecer esse tipo de estudo. Tratam-se de instituições com cursos de ensino superior de 2 anos de duração. Por isso, os Associate Degrees são conhecidos como de transferência por terem na grade curricular a educação obrigatória, or core classes em inglês, dos 2 primeiros anos da graduação tradicional de 4 anos de duração das universidades norte-americanas. Então, o meu Associate Degree, que foi esse preparatório, esses 2 anos, eu fiz em Business Administration, que vamos dizer que é administração, mas é uma administração muito mais ampla. A gente aprende muito mais coisas por ser uma base de curso que você pode estar transferindo para qualquer outro curso, entendeu? Você pode estar transferindo para economia, que é uma base para economia, é uma base para contabilidade, é uma base para gestão financeira, é uma base para inúmeras coisas que está dentro daquela grade curricular do Business Administration, entendeu? E agora eu vou para gestão financeira, que aqui a gente chama de finance, por mais 2 anos para pegar meu bacharelado. Então eu já tive aquele suporte pegando essas salas no Business Administration pro Associate Degree. Hoje em dia eu estou apta a trabalhar em qualquer área de qualquer coisa que esteja relacionada a isso, porque eu tenho que ter um diploma na mão aqui, entendeu? E aqui a maioria das pessoas trabalha forma e não trabalha com aquilo que formou. É a coisa mais esquisita do mundo, mas é muito comum isso aqui. E a diferença de Community College para universidade aqui é que Community College é muito mais barato e a mesma base. Então, assim, se eu tivesse ido para uma universidade, esses 2 primeiros anos eu estava aprendendo a mesma coisa da universidade, a mesma coisa, e eu estava pagando o dobro, ou às vezes até o triplo do valor do Community College. E uma coisa também que é muito importante é que aqui eles têm umas coisas que são classificadas in-state and out-of-state. O que significa isso? Quando é você do estado e quando você é fora do estado. O que significa isso? Quando você paga imposto para aquele estado e você mora naquele estado por mais de 1 ano, que era o meu caso, eu morava no estado da Geórgia, eu era considerada do estado, então eu pagava menos do que as pessoas que iam estudar na Geórgia, entendeu? E agora, por exemplo, eu mudei para o estado da Carolina do Norte.
Agora, eu não estou apta a ser uma pessoa in-state aqui do estado, porque eu mudei pra cá em maio. Então, às vezes agora, é só que eles têm exceções. Porque tem pessoas aqui, é muito comum, que as pessoas mudam de estado, por isso vocês veem em filme, pessoas adolescentes de 18 anos mudando para outros estados para fazer faculdade e tal. Então essas pessoas, por exemplo, foi para um outro estado porque foi aceita. Vamos falar faculdades grandes aí, porque vocês conhecem, que vem mais em filme. A Harvard, o MIT, que é em Massachusetts, tem o muito famoso também. Tem as faculdades da Califórnia também, que é bem famosa. Mas se eu tô aqui, eu passo numa faculdade dessa, eu vou ser considerada out of state, que eu não sou desse estado. Eu não pago imposto para esse estado, então eu tenho que pagar mais no meu pagamento. Uma outra coisa é que aqui não é pagado mensal, aqui é pagado semestral. Então você paga para estudar. Eu pagava, você tem até um dia de poder pagar. Se você não pagar até aquele dia, eles te tiram de todas as salas e abrem aquelas vagas para outra pessoa. E você perdeu sua vaga. Você pode voltar a, entendeu, se inscrever nessas salas, mas às vezes não com os professores que vocês queriam. Você volta e você tem até aquele dia para pagar e você fica tranquilo o resto do semestre e depois só pro próximo semestre. O que é isso que eu falei dos professores? Aqui tem um site que chama ratemyprofessor.com, eu vou deixar aqui também, que é alunos que vão lá e falam sobre esses professores. Se o professor é 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas e meia, 4 estrelas, 5 estrelas, whatever. Mas os alunos vão lá e dão o feedback deles sobre esses professores. Então, antes da gente se inscrever em qualquer sala, a gente olha o nome do professor, que a gente faz tudo online. A gente olha o nome do professor, vai lá nesse site, olha e vê quais são os feedbacks que a pessoa falou pra ele. E normalmente os melhores professores, eles vão primeiro, né? E aí as salas lotam mais fácil, bem mais rápido também. Então esse é um ponto muito coisado, porque se você não pagar a tempo e eles te tirarem das salas, às vezes você perde a oportunidade de estar pegando aquela matéria com aquele professor. Já falei, eu falei do diploma que eu tenho, que é o Associate's Degree, os 2 anos, fiz Business Administration, vou pro coisa. Eu fiz algumas salas a mais, que eles estavam até perguntando por que eu tava fazendo tanta sala. Eu tava fazendo algumas salas de cálculos, cálculos 1, cálculos 2, e também cheguei a tentar física, só que tava pra ficar louca, né? Porque eu estava querendo entrar numa faculdade de tecnologia, porque acredite vocês ou não. Ai, Deus, eu ia ficar mais louca do que eu sou. Eu sou muito assim, sabe, doidinha da cabeça, essas coisas de memória. Hoje em dia eu tô bem melhor, porque graças a Deus eu não tenho motivo pra tô fazendo isso. Mas eu estava guiando o meu curso para uma área tecnológica, porque eu queria entrar nessa coisa de computador e essa parte bem tecnológica mesmo, porque eu queria entrar pro FBI. Engraçado, né? Mas eu vou fazer, então, tipo assim, sabe, ainda tenho na minha cabeça, porra, eu queria estar no FBI e tal, que, sabe, queria mesmo, eu gosto dessas coisas. Mas um dia eu vou fazer um vídeo falando só sobre o meu trabalho, sobre por que eu escolhi, por que eu tô fazendo essas coisas, etc e tal. Mas, o que mais que eu tenho pra falar? É basicamente isso. Mas vale lembrar, por favor, gente, vale muito lembrar que esse é um caso, tipo assim, eu quero sim trazer pra vocês o caso. E também, eu não sei sobre o visto de estudante. Não sei como funciona, não sei qual é a renda que você tem que ter para ter um visto de estudante. A única coisa que eu sei é que um visto de estudante, como você é um estudante internacional vindo para os Estados Unidos, vocês são classificados como um estudante out of state. Então vai estar pagando mais do que uma pessoa como eu era do estado. Vocês vão estar pagando por essa migração aí por ser um estudante internacional.
Disso eu sei porque eu conheci pessoas que eram international students e vieram. Agora, uma coisa, um conselho que eu dou, que foi o que eu fiz, não perca tempo. Se você pensa em fazer faculdade aqui, se você já mora aqui, não perca tempo fazendo cursos de inglês. É muito mais fácil, muito mais prático você já entrar de cara na faculdade e fazer esse programa de inglês como uma segunda língua dentro da faculdade, porque eles sabem quais tipo de critério eles têm que te dar, como eles têm que te guiar, para que você possa pegar matérias com americano, com, entendeu? Aquela coisa em inglês o tempo todo. Então, eles sabem como te guiar sobre isso. Porque se você for para uma escola à parte, fazer seu inglês, fazer qualquer coisa, e depois ir fazer todas essas provas que eu falei, vocês vão estar, tipo assim, às vezes você fez uma escola à parte, não estou falando que pode acontecer, que vai acontecer, eu tô falando que pode acontecer. E você vai, faz a prova da faculdade e eles decidem que seu inglês não está suficiente e que você vai ter que sim pegar inglês como uma segunda língua. Porque enquanto você não finaliza esse inglês como uma segunda língua, você não está apto a pegar os créditos, que é os créditos que eu falei, que você precisa para finalizar aquele curso. Por exemplo, o meu curso precisava de 60 créditos. Então, enquanto eu não terminei esse inglês como segunda língua, eu não pude pegar esses créditos, começar a pegar as matérias adequadas para o meu curso, entendeu? E o que eu tava falando sobre como é classificado aqui os anos, o ano letivo, eu perdi e ganhei, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, eu falo inglês fluente. Mas a primavera e o verão, eu passei a primavera e o verão fazendo inglês como uma segunda língua. Enquanto eu não terminei inglês como uma segunda língua, eu não comecei a pegar as matérias, entendeu? Pro meu curso. E foi quando, no fall, que é o outono de 2016, que eu comecei a pegar, que realmente começou a contar o ano, começou a contar os créditos daquilo que eu tava fazendo. Mas é basicamente isso, gente. Que se vocês tiverem eu ia falar, se vocês tiverem questions. Gente, é que uma hora que você fala muito inglês, muito português, e isso é muito ruim, que a gente chega no Brasil, o pessoal acha que a gente tá sendo metido. Vocês viram que foi muito sem querer. Mas enfim, se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem comentar, vocês podem me mandar mensagem, pode tudo que eu respondo com o maior prazer. Eu amo ajudar as pessoas a entrar na faculdade. Eu acho que todo mundo tem potencial e tem direito de crescer, de ser o que quer ser, e não se for ficar aquela coisa dentro, sabe? Eu tenho pessoas que me conheceu antes, eu falei assim, eu vou entrar na faculdade. E eles até falaram assim, daqui uns anos ela entra, né? De repente eles viram, eu já tava lá dentro, porque eu sou dessas. Então, assim, como eu já passei por esse processo, o que eu puder fazer pra ajudar pessoas também, que eu já fiz, várias, minhas amigas vão saber, graças a Deus, eu motivei muita gente a entrar também, e estão aí quase formando, graças a Deus. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Oh, Jesus, que é isso? Mas esse foi meu diploma. Agora, por que tá escrito Associate of Science? Eu não faço ideia. Eu tenho um amigo que a gente formou na mesma coisa, ele é da Grécia. Ele falou assim que o dele tá escrito Associate of Art, de arte. Não sei. Mas esse é meu diploma de Associate Degree. E aí, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou estar entrando aí no meu... aqui, eles têm os anéis de formatura, caso você queira comprar, tá vendo? Eles mandam aqui, caso queira comprar. Não comprei não, porque eu não vou usar. Mas esse foi meu diploma, eu tô muito feliz por ter conseguido. Foi uma longa jornada, foi muita noite sem dormir, foi muita coisa e é uma conquista muito grande pra mim. E eu desejo isso pra qualquer pessoa, porque é um alívio, tipo, eu fiz, entendeu? E aí, se Deus quiser, eu tô entrando pra pegar meu bacharelado. Gente, muito obrigada mesmo por ter me assistido, por ter tido, espero ter tirado as curiosidades de vocês. Como eu disse, se eu tiver me esquecido de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo.
E é basicamente isso, gente. Agradeço de coração por não perder a esperança que eu voltarei. Mas eu estava sem câmera. E a câmera que eu usava era da Jordana. E a minha câmera, ela não tem aquela telinha de virar. E aí eu acabava usando mais a dela. E aí na hora que eu fui pra usar a minha câmera, eu tava sem cartão de memória e estava sem bateria também. Aí eu tive que comprar tudo de novo, tava esperando os trem chegar. E o que eu tinha filmado sobre isso, como eu já falei, eu perdi por algum motivo, o negócio deu pau. Então, um beijo, gente. Fique com Deus. Acredito que o próximo vídeo vai ser de maquiagem. Que é o que eu mais amo fazer, acho que vocês sabem, né? Então tá bom, gente, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal e falar pros amigos e amigas sobre, se vocês gostarem, compartilhar aí, tá bom? Um beijo, gente, fique com Deus. Tchau, tchau.